Uma transformação económica de grandes proporções aproxima-se, e a maioria permanece alheia à sua magnitude. Ainda que os mercados aparentem normalidade e os governos tentem preservar a estabilidade, sinais claros indicam que estamos prestes a enfrentar uma mudança estrutural no sistema financeiro global. Ray Dalio, um dos mais respeitados investidores do mundo, afirma que não se trata de uma simples recessão cíclica, mas de um colapso sistémico impulsionado por níveis de dívida insustentáveis e desequilíbrios históricos que estão a convergir. Segundo Dalio, ao longo das últimas décadas, o crescimento econômico das grandes potências foi sustentado por políticas monetárias agressivas, impressão de moeda, endividamento público e taxas de juro artificialmente baixas. Mas esse modelo chegou ao limite. A dívida, tanto pública como privada, atinge agora patamares que exigem medidas extremas para evitar o colapso. Quando o endividamento cresce mais rápido do que a capacidade de pagar, surgem riscos graves, hiperinflação, perda de confiança nas moedas, queda dos mercados e instabilidade social. Dalio adverte que a atual conjuntura partilha semelhanças com crises históricas como a de 1929 ou 2008, que ele próprio antecipou graças à sua análise dos ciclos de alavancagem financeira. Um dos pilares da sua abordagem é a análise histórica. Ele observa que os padrões de crise se repetem ao longo do tempo. Em 1971, por exemplo, quando os Estados Unidos abandonaram o padrão ouro, muitos previram um colapso imediato. No entanto, o mercado subiu, tal como ocorreu em 1933 com Roosevelt. A lição? A curto prazo, a impressão de dinheiro impulsiona os mercados. A longo prazo, a inflação e a instabilidade corroem o sistema. A crise pandémica de 2020 ilustrou este dilema. Trilhões foram injetados na economia global para evitar o colapso. Num primeiro momento, os mercados reagiram bem, mas logo surgiram as consequências: inflação crescente, instabilidade cambial e pressão sobre o poder de compra das populações. Hoje, enfrentamos um novo dilema. Os governos precisam refinanciar volumes astronómicos de dívida, como é o caso dos Estados Unidos, que só este ano terão de rolar mais de 9 bilhões de dólares. Para atrair investidores, terão de pagar juros mais elevados, o que agrava ainda mais o peso da dívida e limita o investimento produtivo. Se o financiamento externo escassear, resta-lhes um único caminho: imprimir moeda. Mas essa solução gera inflação e, eventualmente, perda de valor da moeda. A história mostra que quando países entram neste ciclo vicioso, o chamado vórtice do endividamento, é difícil escapar sem consequências graves. Dalio salienta que, uma vez iniciado esse ciclo, há apenas duas saídas: subir juros ou imprimir mais moeda. A primeira desencadeia recessão. A segunda, inflação. Nenhuma é sustentável a longo prazo. E é nesse contexto que as moedas fiduciárias, aquelas sem lastro como o dólar, o euro ou o iene, começam a perder o seu valor real. Para o cidadão comum, isso significa perda do poder de compra. O dinheiro vale menos, os salários rendem menos e o custo de vida dispara. Em resposta, muitos procuram aumentar os salários, o que alimenta ainda mais a inflação. Assim se forma uma espiral inflacionista difícil de controlar. A credibilidade do dólar, ainda a principal moeda de reserva mundial, está sob ameaça. A confiança global começa a vacilar, à medida que países como China e Rússia reduzem a sua exposição à moeda americana. Ao mesmo tempo, outras grandes economias enfrentam problemas semelhantes: dívida excessiva na Europa, estagnação no Japão e abrandamento económico na China. Diante deste cenário, Dalio alerta para a possibilidade de uma corrida para o fundo.
uma competição entre moedas que perdem valor em simultâneo. Quando isso acontece, investidores procuram alternativas para proteger o seu capital. Historicamente, os ativos mais procurados nestes períodos são o ouro, o Bitcoin e o imobiliário. O ouro é reconhecido como reserva de valor há séculos, resistente à inflação e imune à manipulação governamental. O Bitcoin, apesar de mais recente e sujeito a questões regulatórias, atrai quem busca independência monetária. Já o imobiliário é um ativo tangível, embora vulnerável a impostos e taxas de juro. Dalio recomenda uma estratégia clara: diversificar. Nenhum ativo é infalível. Mas distribuir o risco entre ouro, criptoativos e bens reais pode proporcionar estabilidade e resiliência. Ele sugere que cerca de 15% do portfólio esteja alocado em ativos de refúgio. Outro fator de risco são os conflitos geopolíticos. As sanções impostas pelos Telequiua e Europa à Rússia, por exemplo, levantaram questões sobre a segurança de manter reservas em dólares ou euros. Países começaram a buscar alternativas fora do sistema financeiro dominado pelo Ocidente, o que pode acelerar a fragmentação da ordem económica atual. Neste contexto, a adaptação torna-se essencial. Acreditar que as soluções do passado continuarão a funcionar é um erro perigoso. Os investidores devem desafiar as suas crenças, questionar premissas e ajustar estratégias à nova realidade. O sucesso reside na capacidade de antecipar e reagir com flexibilidade. Dalio reforça que a próxima crise pode não ter data marcada, mas os sinais estão à vista. E quando a tempestade chegar, os que estiverem preparados terão uma vantagem decisiva. Os que permanecerem ancorados ao passado, confiando no status quo, arriscam-se a perdas irreversíveis. A grande lição é clara. Compreender os ciclos económicos, manter literacia financeira, diversificar ativos e cultivar adaptabilidade são as chaves para não apenas sobreviver, mas prosperar num mundo em mudança. A pergunta final que todos devemos fazer a nós próprios é: que ações está a tomar hoje para garantir a sua estabilidade financeira amanhã?